Eu acho que não temos a menor ideia. E eu acredito, eu digo por mim mesma, que ainda não tenho nenhuma ideia, por mais que eu tenha estudado e falado disso, do verdadeiro poder das palavras. Porque se nós realmente tivéssemos, então nós teríamos muito mais cuidado com aquilo que falamos. Bem, como você espera que Deus use a sua boca para mudar a vida de outras pessoas, se você só sabe usá-la na outra metade do tempo para derrubar pessoas, caluniar pessoas, fofocar sobre elas, ser negativo? Vamos? E assim, nossas palavras têm muito a ver com a unção na nossa vida e há outros dons, profecia, línguas, interpretação de línguas. E quando chegamos a línguas, todo mundo começa. Eu planejo no próximo ano dar alguns ensinamentos sobre os dons do Espírito e eu tenho que escolher o meu lugar certo porque, sabe, nós não temos... E no ministério como o meu, temos pessoas de todas as denominações que aparecem e por isso tento usar a sabedoria. Não quero assustá-los antes que possa ajudá-los. E assim, eu falo em línguas, eu já falo há 40 anos. Talvez seja a hora do mundo saber, eu, a Joyce, falo em línguas. Amém? E você diz, bem, eu não entendo isso, eu também não. Mas a Bíblia está nos dizendo que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos na fé. Amém? E então, é um dom sobrenatural. Você não pode explicar as coisas sobrenaturais, não é mesmo? E assim, há certas pessoas que tentam dizer que esses dons foram embora com a igreja primitiva, sabe? Bem, se eles precisavam disso, então do que nós precisamos hoje em dia? Quero dizer, meu Deus, e não há nada na Bíblia que diga que eles foram embora com a igreja primitiva para começar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que quando o que é perfeito se manifestar, e o Mike está me ajudando, quando o perfeito se manifestar, nós não precisaremos mais desses dons. Bem, o único e perfeito que conheço é Jesus e ele ainda não voltou. E então, precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Até então, eu preciso do poder sobrenatural do Espírito Santo para viver acima da corrupção que está neste mundo e manter a minha alegria. Amém? E quando você é ungido pelo Espírito Santo, você se vê fazendo coisas que nem fazem sentido para você. Como no meu caso, eu não tenho 40, eu tenho 75 anos de idade. Amém? 75. Eu já vivi 3/4 de século. E sabe, o seu corpo pode envelhecer, mas por dentro você pode se renovar dia após dia após dia. E os seus últimos anos serão melhores do que os anteriores. E então, saia dessa coisa velha. Ninguém é jovem ou velho demais, sabe? Para deixar que Deus as use. Eu comecei o meu ministério com 3 adolescentes e carregando um bebezinho no quadril. Não me diga que você tem filhos demais para fazer qualquer coisa para Deus. Quando Deus te unge para algo, você pode fazer coisas que nunca conseguirá entender como pôde fazê-las, sabe? Então aí está. Eu realmente não pretendia dizer nada disso, mas aí está. Gente, precisamos da unção de Deus derramada sobre nós hoje. Amém? E como você vai pedir alguma coisa para Deus se você nem sabe o que é? Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos do seu poder em nossas vidas. Eu estou tão cansada desses cristãos murmuradores, mal-humorados, miseráveis, queixosos, infelizes. Amém? Então, sua boca.
Então, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, uma das primeiras coisas que ele fez foi tocar suas bocas. Então, eu acho que nós precisamos prestar atenção nisso. Sabe, há alguma razão para isso? E Paulo disse que, para continuar um pouco aqui, Paulo disse, não proíba ninguém de falar em línguas. Então, se alguém lhe disser, você não pode fazer isso, diga, o apóstolo Paulo disse que eu posso. E Paulo disse, agradeço a Deus que fala em línguas mais do que todos vocês, mas, no entanto, ele disse, prefiro falar algumas palavras com entendimento do que falar em línguas o dia inteiro, a menos que haja alguém para interpretar e contar às pessoas o que está sendo dito. Então, não vamos tirar muito proveito disso. Mas nós não vamos ignorar. Sabe, é sobre o Espírito Santo, não línguas. Veja, quando vou comprar um par de tênis, não entro e peço um par de línguas. Eu compro um par de tênis e as línguas vêm junto. Bem, quando você... Oh, meu Deus, eu estou me metendo em tantos problemas aqui hoje. Quando você buscar o Espírito Santo, ele vai dar a você dons a serem usados para o bem e proveito de todos, conforme ele determina e deseja. Amém? Então, não faça, você realmente não precisa gastar muito com nenhum dos dons, você só busca o Espírito Santo, você busca a Deus, e antes que perceba, você estará caminhando neste poder sobrenatural e terá tudo o que precisa para fazer qualquer coisa que Deus te pedir para fazer. Amém? Tudo bem, então, deixe-me dizer, se você está sentado pensando, eu gostaria de saber o que esta senhora está dizendo, mas não tenho ideia, me sinto a mais perdida possível, então veja, eu tenho um livro para você. E se nós não temos conosco, chama-se Conhecer a Deus Intimamente. E fala sobre os dons do Espírito, frutos do Espírito. Tem outro livro sobre ser batizado no Espírito Santo. Então, você os pega e os estuda. Estuda, estuda, estuda. E se você quer saber alguma coisa, não espere que alguém mais venha contar tudo para você. Tenha fome de Deus e cave até que você saiba tudo. Se você quiser saber mais sobre o que estou falando, vá para casa, procure uma concordância e, oh meu Deus, tudo que você precisa hoje em dia pode pedir para o Google e isso levará você na direção certa. Dons do Espírito, coloque no Google e veja o que aparece. E então procure todas as escrituras você mesmo e verá o que está na Bíblia. Você não precisa viver sem poder. Você não tem que viver sem poder. E quando o Espírito Santo vier sobre você, Atos 1:8, você receberá poder. Poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos poder. Poder para controlar a nós mesmos e nos disciplinar a nós mesmos e fazer o que Deus quer que façamos. Tudo certo, vou fazer algum esforço aqui para me acalmar um pouco, sabe? Ok, eu vou lhe contar uma história. Veja, eu já fiz isso por tempo suficiente. Posso sentir quando a unção é muito forte em mim e quando talvez não seja tão forte. Eu sempre estou ungida para fazer o que estou fazendo. Mas há momentos em que a unção é tão forte ou a presença de Deus é tão forte que eu sinto que estou voando aqui em cima. E sabe, é como, quero dizer... Eu não tenho ideia de qual será a próxima coisa que vai sair da minha boca, mas ela continua saindo, saindo e saindo e parece ajudar as pessoas. Então é assim que fazemos, nós fazemos dessa maneira. E assim, se eu sinto falta disso, porque eu não sou como um orador público e polido que frequentou várias aulas de oratória numa escola, sabe? Eu só tinha uma boca grande e Deus decidiu usá-la. Amém? Sempre fui uma boa comunicadora, eu posso expor o meu ponto de vista e, então, esse é realmente o principal, talvez o único dom forte e verdadeiro que eu tenho muito bom senso, mas eu principalmente tenho esse dom para comunicar a palavra de Deus e, como eu não faço muitas outras coisas sofisticadas, sabe, se isso não está funcionando, eu não posso parar e cantar uma ótima música e apenas, sabe, surpreender a todos vocês. Eu estou lhe dizendo que eu tenho que ter a unção de Deus ou eu estou em sérios problemas, ok? Então, quando eu não tenho isso, se eu sinto que a unção não é forte, mal posso esperar que termine o culto.
E se eu ficar olhando o relógio, é porque eu quero que acabe depressa, sei que estou com problemas. Então, graças a Deus, isso quase não acontece, mas, ocasionalmente, se Deus está tentando chamar minha atenção para algo que você não sabe, mas que eu sei. Então, há muitos anos eu passei por um período de tempo quando eu estava ensinando como eu sempre faço, mas eu senti que realmente não havia unção nenhuma. E eu odiava aquilo. E eu senti que tudo que eu estava dizendo não fazia sentido. Então, eu dizia ao Dave, eu me sinto sem unção. Ele dizia, que isso, está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estou feliz que Deus esconda isso de outras pessoas. E assim, isso continuou por algumas vezes quando eu saía para ensinar, até que finalmente eu disse ao Dave, eu não sei o que há de errado comigo, mas eu não vou para a cama hoje à noite até descobrir. Então eu fui para o meu escritório, ele foi para a cama, e eu clamei a Deus para mostrar-me o que havia de errado comigo, e ele não me mostrou nada. Bem, no dia seguinte, David disse, acho que Deus me mostrou o que é de errado. Você não odeia quando Deus faz uma coisa dessas? Eu não quero que você diga a ele o que é de errado. Quero que você me diga o que é de errado e mantenha isso em segredo entre nós. No minuto em que ele disse isso, eu já tinha todo o meu armamento, assim, tipo, sabe o que é de errado? Você vai me dizer o que é de errado agora? Mas então eu disse a ele, tudo bem, digo o que é. Ele disse, você se lembra daquele dia em que estava falando de tal e tal pessoa? E na verdade, era um pregador que eu conheço e eu tinha dito algumas coisas não tão boas sobre a pregação dele. Tipo, eu pensei que ele, sabe, meio que divagou e partiu em várias direções e nunca terminou seu argumento. Então, bem, Dave concordou comigo. Mas Deus não estava tratando com Dave. E ele não apenas não tratou com Dave, mas ele disse ao Dave que esse era o meu problema. Eu sei que isso parece engraçado agora, mas não era engraçado quando estava acontecendo. E então, eu na verdade fiquei mais louca, então eu voltei para o meu quarto e decidi que ia ficar acordado um pouco mais e, assim, levou alguns dias, mas Deus me levou a essas escrituras em Tiago 3, 1 a 10, que estou me preparando para ler para vocês. Muitos de vocês não devem se tornar mestres. Aqui está dizendo, pois saibam que nós que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor. Eu vou ler o resto disso em um minuto para outro propósito, mas o ponto principal é que eu fiz algo muito ruim, sabe, como pregadora da palavra de Deus, ao dizer algo tão desagradável sobre uma outra pessoa que ensinava a palavra de Deus. Não devemos julgar ninguém, mas se você quer ter problemas, basta julgar alguém que está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Talvez você seja o vocalista principal do coral da sua igreja e tem uma excelente voz. E tem aquela pessoa lá que eles deixam fazer especiais de vez em quando e você diz, ela não consegue cantar nem para salvar a sua vida, quanto mais a dos outros, hein? Bem, é melhor você se arrepender disso rapidamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu conheço um médico que fala mal de outros médicos e eu fico tipo... Você não sabe o que está fazendo, precisa ter cuidado. Veja, o que eu quero é colocar um pouco de temor reverencial em vocês hoje, de que Deus não gosta quando fofocamos e caluniamos outras pessoas. Amém? E então, eu entendi, sabe, eu ouvi Deus, e eu fiz aquilo apenas uma outra vez, alguns anos depois disso, o mesmo tipo de situação, o mesmo resultado. Às vezes Deus tem que nos ensinar as coisas várias vezes. Muitos de vocês não devem se tornar mestres, porque nós que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor, pois todos tropeçamos de várias maneiras. Se alguém não tropeça no que diz,
Ele é um homem perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo. Então, uau, que afirmação se alguém pode controlar sua boca? Ele pode controlar qualquer outra coisa em sua vida. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, também orientamos todo o corpo deles. 2 exemplos aqui. Um freio na boca de um cavalo é apenas um pedacinho de metal. Mas esse cavalo, que pode pesar até 560 quilos, pode ser controlado por aquele pequeno pedacinho de metal. Então ele está dizendo que toda a sua vida, a direção de toda a sua vida, pode ser controlada por esta coisinha minúscula que é a sua língua e as palavras que você fala. Alguém precisa disso hoje? Ok. Em segundo lugar, olhe para os navios. Embora sejam muito grandes e movidos por ventos fortes, eles são guiados por um leme muito pequeno. Para onde é vontade do piloto direcionar? Então, o capitão do navio pode ficar em uma parte do navio e com uma roda dar direção a esse gigantesco navio com um pequeno leme que ninguém consegue ver. Eu acho que não temos a menor ideia, e eu acredito, eu direi por mim mesma, que ainda não tenho nenhuma ideia, por mais que eu tenha estudado e falado disso, do verdadeiro poder das palavras, porque se nós realmente tivéssemos, nós teríamos muito mais cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Agora, obtenha uma concordância e procure todos, olhe para Provérbios, basta ler Provérbios e destacar todas as escrituras sobre a boca e as palavras. Não há nada mais importante do que a maneira como pensamos e a maneira como falamos. Amém? Verso 5, também a língua é um membro pequeno, mas se gaba de grandes coisas. Quão grande é uma floresta incendiada por um fogo tão pequeno? E a língua é um fogo. Um mundo de injustiça, a língua é colocada entre os nossos membros, contaminando todo o corpo, incendiando todo o curso da vida, e é incendiada pelo inferno. O que isso lhe parece? Pois todo tipo de animal e pássaro e de réptil e de criatura marinha pode ser domado e foi domado pelo homem, mas nenhum ser humano pode domar a língua. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela nós abençoamos nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas que são feitas à semelhança de Deus. Então você entendeu? Nós chegamos aqui, cantamos nossas canções de louvor. Eu amo essa música, Nosso Defensor. Tudo que fazemos é curvar, tudo que fazemos é louvar, tudo que fazemos é adorar, e nós amamos essa música. Mas então, se você tivesse ouvido essa mensagem, agora você não fará isso? Mas se você não tivesse ouvido esta mensagem, haveria possibilidade de alguém sair daqui e de você estar voltando para casa com alguém e falar bem, eu acho que ela falou muito tempo, eu acho que ela falou alto demais, e sabe, eu acho... Então, sabe, nós costumávamos ir à igreja e depois saíamos com os amigos para almoçar e nós comíamos os pastores vivos. E era divertido almoçar fofocando sobre toda a igreja. Não sabemos fazer nada melhor? Ninguém nunca me disse o que eu estou dizendo para você aqui hoje. Alguém acredita no que eu estou falando? Amém? E por que a língua é tão difícil de controlar? Por que será? Porque simplesmente não aguentamos não contar as coisas que nós ouvimos. Especialmente algo ruim. Mas agora então eu quero ler algo para vocês muito bom. Vamos à história. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates era tido em grande estima. Um dia um conhecido encontrou o grande filósofo e disse: "Sabe o que eu acabei de ouvir sobre o seu amigo?" "Espere", respondeu Sócrates. "Antes de me dizer qualquer coisa, gostaria que você passasse por um pequeno teste, o qual eu chamo de teste do filtro triplo." "Filtro triplo?" "Sim", continuou Sócrates. "Antes de falar comigo sobre meu amigo, pode ser uma boa ideia reservar um momento e filtrar o que você dirá. É por isso que eu chamo de teste do filtro triplo."
O primeiro filtro é a verdade. Você tem certeza absoluta do que o que você está prestes a me dizer é verdade? Não, disse o homem, na verdade foi apenas algo que eu ouvi. Tudo bem, disse Sócrates, você nem sabe se é verdade ou não. Agora vamos para o segundo filtro, o filtro da bondade. O que você está prestes a me dizer sobre meu amigo é algo bom? Não, na verdade, é o contrário. Então, continuou Sócrates, você quer me dizer algo ruim sobre ele, mas não tem certeza se é verdade? Bem, mas você ainda pode passar no teste porque ainda resta um filtro, o filtro da utilidade. O que você quer me dizer sobre meu amigo vai ser útil para mim? Bem, não, na verdade não. Bem, concluiu Sócrates, se você quer me dizer algo que não é verdade, não é bom e nem é útil, por que se preocupar em me contar? Vamos para Tiago 3:2 novamente. Porque todos tropeçamos de várias maneiras, mas se alguém não tropeça no que diz, é um homem perfeito, capaz de conter também todo o seu corpo. Mateus 12:34 e 35. Do coração fala a boca. Oh, eu não quis dizer isso. Bem, se isso saiu é porque estava lá. Amém? E quanto mais você pensa em algo, maior a probabilidade de dizê-lo, sabe? Raça de víboras, como podem falar bem sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então ele está dizendo que se você ouvir a si mesmo ou a outras pessoas, então você poderá descobrir rapidamente que tipo de pessoas elas são. Ouça a si mesmo e você se conhecerá. Sim, uau, é tudo que você pode dizer sobre isso, não é? Quero dizer, se você fofoca, você é um fofoqueiro. Se você reclama, você é um murmurador. Se você mente, você é um mentiroso. Não quero fazê-lo se sentir mal. Eu tenho que aplicar a mim mesma isso também. Não quero viver neste mundo dos sonhos em que sou essa grande cristã, se realmente eu tenho esses problemas gritantes em mim que nem presto atenção neles. Mas é tão importante com quem você anda, sabe? Deixe-me dizer, as pessoas com quem você passa o seu tempo exercem influência real na sua vida, porque, como eu falei sobre a unção, eu acredito que é transferível. E acredito que você começa a receber parte daquilo que está por perto. Amém? Isso acontece com o seu pastor ou com alguém que você ouve muito. Certamente não é só comigo, mas as pessoas que me ouvem muito, sabe? Como talvez todas as manhãs enquanto dirigem para o trabalho ou estão comigo há anos. E não demora muito, você vai ouvir alguém dizer, puxa, você parece com a Joyce Meyer. O seu marido pode dizer, você está começando a agir como aquela senhora da TV? Bom, é verdade, o que quer que você tenha por perto, você começa a se tornar igual. Então você tem que ter cuidado com quem você está gastando o seu tempo, porque eles estão influenciando você. Não saia com pessoas negativas, ranzinzas, queixosas, fofoqueiras, caluniadoras. Por favor. Amém? Tenha contato com alguém que tenha algo bom para dizer a você. Alguém que seja positivo, e deixa eu te contar. Se eles estão contando o segredo dos outros para você, estão contando os seus para os outros. Ó Deus, nós oramos para que você toque nossas línguas com esse fogo santo. Limpe nossas bocas, ó Deus, e usa-nos para a sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a não pensar que podemos adorá-lo na igreja e depois falar mal do outro pelo resto da semana e ainda levar a sua presença e sua unção em nossas vidas. Se quisermos experimentar mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas, precisamos entender a importância de nossas palavras. Falar palavras erradas ou negativas pode impedir que todo o seu poder opere em nossas vidas.
Mas aprender a dizer o que Deus diz sobre nós e os outros aumentará seu poder em nossas vidas e podemos escolher. Sabe, você pode escolher suas palavras e precisa fazê-lo com cuidado.